Quantas vezes você deixou de fazer algo que você gostaria de fazer porque outras pessoas te falaram que não ia dar certo? E quantas coisas você já chegou a fazer porque outras pessoas te disseram que não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você foi na onda e depois se arrependeu? No fim do ano, eu até falei sobre isso no primeiro vídeo, eu parei para colocar as coisas em perspectiva, realmente parei para pensar nas coisas que eu estava fazendo, nas coisas que eu gostaria de fazer. E eu passei aproximadamente 2 anos tentando aprender como mexer, por exemplo, nas redes sociais, que é o que sempre disseram que para você dar certo na internet, você precisa usar o Instagram, você precisa usar o TikTok. E eu fiquei me dedicando demais a tentar fazer isso dar certo, dessa forma, sabendo que aquilo estava me deixando desconfortável, que aquilo não era natural para mim, e acabei me deixando de lado, parando de escutar a minha intuição. No meio do ano passado para cá, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Acho que não foi nem do meio do ano, mas foi mais ou menos isso. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, que o motivo pelo qual eu não tava indo pra frente, né, falando que eu não tava conseguindo dar os próximos passos, era porque eu estava me forçando a fazer uma coisa que pra mim não fazia sentido. Eu não consumo muito TikTok, eu não consumo muito Instagram, então eu não tenho um padrão de que tipo de conteúdo eu gosto de acompanhar por lá. E então eu no final do ano tirei um tempo, larguei, né? Falei, não, vou parar um tempo só pra mim descansar a cabeça, pra mim pensar um pouco. E nesse período eu demorou um pouquinho, mas no final do ano, na última semana do ano, como sabe aquele de repente que não vem de repente, você tá se preparando pra ele, as coisas fizeram sentido e falou, pô, o que você gosta de consumir? YouTube. Então, vamos focar naquilo que a gente gosta, porque quando você, principalmente falando de internet, quando você quer fazer alguma coisa, quando você gosta de alguma coisa, é muito mais fácil de você se dedicar para fazer aquilo do que quando você tá fazendo alguma coisa, por exemplo, forçado. Eu tava conversando até com uma amiga ontem e isso passou pela minha cabeça de eu parar, diminuir o volume das outras pessoas que ficam dizendo faz isso, faz aquilo, e parar para ouvir os meus próprios pensamentos, parar para ouvir a minha intuição, parar para ouvir aquilo que eu quero fazer, sabe? A minha própria cabeça. E eu acho isso muito incrível como é fácil da gente se perder nos pensamentos e nas vontades de outras pessoas, nos desejos de outras pessoas. Normalmente, as pessoas ao nosso redor, elas vão sempre trazer as experiências próprias. Elas não vão olhar para uma situação da mesma forma que nós. Então, quando nós vamos tomar uma decisão, quando nós precisamos tomar uma decisão, é muito complicado você se fixar apenas na sugestão de outras pessoas, porque elas nunca vão levar em consideração aquilo que você realmente quer. Então, o que a gente precisa aprender de forma mais importante, né, é a nos escutar, é a colocar você em primeiro lugar, é colocar aquilo que você quer em primeiro lugar. E a partir daí, você quer fazer tal coisa. Qual que é a melhor forma de fazer essa coisa funcionar? Por exemplo, às vezes você quer escolher uma área de profissão que todo mundo vira para você e fala, não, essa área não dá dinheiro, e isso e aquilo, e começa a inventar milhões de desculpas para te desincentivar. Mas eu acredito que hoje a gente vive num momento em que o que dá dinheiro, muitas vezes, é você gostar do que você faz, porque todas as áreas estão saturadas, né, principalmente as áreas tradicionais. A internet é um lugar muito cíclico, muita gente começa, não fica, então ela tá sempre se renovando também, tem espaço para muita gente ainda.
E às vezes você deixa de fazer aquilo que você realmente gosta para poder fazer aquilo que alguém te disse para fazer. E aí você se arrepende. Tem pessoas que eu conheço que começaram várias faculdades porque, não, porque administração dá dinheiro. Não, vou fazer direito porque direito dá dinheiro. Vou fazer não sei o que lá porque não sei o que lá dá dinheiro. O que dá dinheiro, eu aprendi uma vez uma frase que eu achei muito legal. Quem dá dinheiro é pai e mãe. O resto a gente tem que trabalhar para conquistar. E eu percebi que realmente dinheiro, quanto mais você gosta do que você faz, mais você se dedica, mais você quer estudar. Não é todo mundo que consegue estudar coisas que não tem tanto interesse, né? De fazer 200, um monte de faculdade, pós-graduação, se você não tem o mínimo interesse pelo assunto. Porque você não faz uma pós só por fazer, você não faz um mestrado só por fazer, você não faz uma especialização só por fazer, pelo menos não deveria. Porque aí você vai ter uma data de validade, né? Até quando você aguenta fazer aquilo que não te dá prazer. Então, acredito que hoje, quando você decide o que você quer fazer da sua vida, você tem que levar em consideração primeiramente aquilo que você quer. Qual que é o tipo de vida que você quer viver? Você é uma pessoa que gosta muito de viajar? Então talvez trabalhar na área da saúde por plantão não seja a melhor opção. Ou um trabalho que você vai ser obrigado a trabalhar no final de semana não seja uma boa opção. Porque você vai viajar quando, se você estar sempre trabalhando? Isso é uma coisa que a gente não para pensar quando a gente vai escolher aquilo que a gente quer fazer. A gente escolhe uma profissão e aceita, vamos dizer assim, todos os critérios que vêm junto com ela. E aí você acaba se frustrando por conta disso. Esse vídeo que eu tô gravando agora, eu não tive um super insight para trazer aqui para vocês, mas eu achei interessante trazer essa conversa que eu tive com a minha amiga. A gente tava falando inclusive da parte de saúde mental, sobre autossabotagem e igual a gente tava conversando ontem, eu realmente passei muito tempo falando, achando que eu não era boa o suficiente para fazer uma coisa X. Por exemplo, eu tenho dificuldade com escrita no sentido de copywriting, então pegar e fazer um post carrossel no Instagram que vai fazer alguém se interessar, pra mim é uma coisa muito vaga. Então eu prefiro sentar e conversar igual eu tô fazendo aqui com vocês. Pra mim é mais natural, eu gosto de pensar enquanto eu tô falando, por isso que eu dou muitas pausas, e acaba que isso pra mim é mais confortável. Eu acho que eu consigo passar informações melhores, eu consigo passar algo de mais útil dessa forma. E de forma natural, eu estou me dedicando, eu não tô me esforçando, não preciso me esforçar demais, não é uma coisa que tá sendo super cansativa, estressante. Eu consigo sentar aqui e me abrir. Está quase como se fosse um diário falado. Inclusive, eu já fiz uma vez um diário falado, eu fazia todo dia, por sinal, só que era em áudio mesmo, não eram vídeos. Eu normalmente deitava na cama, eu ligava o gravador e eu começava a falar o que tinha acontecido no meu dia, o que eu queria passar, o que eu queria tirar da minha cabeça, né, ou tirar do coração. E era uma experiência muito maravilhosa. Acabava que não dá pra fazer exatamente da mesma forma, porque eram muitas informações extremamente pessoais, coisas que eu não gostaria que ninguém soubesse. Mas é muito gostoso você poder fazer isso, você poder compartilhar informações, compartilhar experiências. Eu acredito que todos nós conseguimos aprender com as experiências basicamente de todo mundo. Alguém vai ter uma experiência que vai te ensinar, pelo menos uma. É muito difícil você conhecer alguém que nada na vida dela vai te impactar de alguma forma. E eu vejo muito isso na vida de algumas das minhas amigas. Eu fico olhando, gente, eu tenho um espelho bem aqui na minha frente, então eu fico olhando pro espelho. Tem que acostumar a olhar pra câmera. Eu tenho isso com as minhas amigas. Eu cheguei num momento da vida que eu falo, eu não me incomodo tanto naquela situação onde tem pessoas que não vão ficar na nossa vida. Tem pessoas que vão vir
e vão passar pela nossa vida. E eu não me incomodo de não ser lembrada como pessoa. O que eu me incomodo é de passar na vida de alguém e não deixar nada. Então, se a pessoa passar pela minha vida, mas ela tirar algo de bom de mim, eu conseguir acrescentar algo na vida dela, mesmo que ela não se lembre depois que fui eu que acrescentei, mas só o fato disso acontecer, para mim é muito gratificante. Eu acho que quando isso acontece, eu consegui, sabe aquela sensação de ajudar o próximo, de ser útil, né? Não ser útil de, nossa, como eu não, se eu não fizer isso, eu não sirvo para nada, mas de você conseguir influenciar de forma boa a vida de alguém. E eu percebo que isso acontece bastante, tanto que eu tenho amigas que me procuram para pedir conselhos, eu acho isso muito legal. Claro, eu sou, como todos, tem conselhos que eu dou que eu não sigo, deveria, mas é muito gostoso poder conversar com as pessoas. E eu quero poder conversar cada vez mais, eu quero poder me abrir cada vez mais. Eu quero poder mostrar também lados meus, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu acho mais difícil mostrar esse meu lado brincalhão no vídeo, pelo menos, né, por enquanto, com as minhas brincadeiras. Eu tendo a fazer muita piada enquanto eu tô falando. Mas é isso, eu só queria trazer esse pensamento hoje. Eu tô tentando pensar em assuntos para trazer, além desses vídeos que eu tô fazendo uma vez por semana. Eu queria no começo fazer um pouco mais, porque o trabalho tá me deixando bastante esgotada. Então, mas eu quero fazer mais porque eu quero ter uma quantidade interessante de vídeos no meu canal, pelo menos pra, né, você olhar ali, ter uma gordurinha. Eu falei, hoje eu não me interesso tanto, assim, não tô tão focada na parte de visualizações, na parte de, nossa, eu tenho que viralizar. Eu tô focada realmente na parte de aprender. Eu tô aqui pra aprender. E então, muito obrigada por acompanhar mais um vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou deixar links aqui embaixo de afiliação, então eu vou deixar link da Amazon, link da Shopee. Quando eu conseguir o link do Mercado Livre de afiliados, eu vou deixar aqui embaixo também. Por enquanto eu ainda não tive tempo para poder ir atrás disso, mas o da Shopee e o da Amazon já tá aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica no joinha. Se quiser me incentivar, clica no joinha também. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que pode gostar de ouvir esse pensamento. Me dê sugestões aqui embaixo do que fazer, né, do que falar, coisas que eu posso trazer pro canal. Tem alguns vídeos que eu tô com vontade de fazer. Eu preciso realmente organizar ele em tópicos, porque eu divago muito, então às vezes eu começo a falar uma coisa, se eu não tiver ali uma lista certinha do que eu vou falar, eu vou e vou embora e não volto mais. Então, muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo... Estou gravando de noite, então tenha uma ótima noite, mas tenha um ótimo dia. Eu acredito que isso serve para qualquer momento. Então, tchau, tchau!